Vamos fazer o nosso color code aqui no cantinho, tá? Laranja. Aí você pode fazer no cantinho da sua Bíblia, ou você pode fazer no seu caderninho aí, tá? Você escolhe aí como é que você vai fazer. Palavra revelada. E aí, eu vou trocar o amarelo pelo laranja, porque o meu amarelo já tá bem pequenininho. Dessa minha Bíblia aqui, Gleiciane, você tá falando? Essa minha Bíblia, essa daqui que você tá falando, ela não tem mais uma capa própria não. Eu personalizei a capa dela, ó. Era uma capa, era uma Bíblia, eu nem sei a capa dela mais. Verde, vamos continuar com verde, o que é promessa, tá? Promessas. E vamos continuar com vermelho. Cadê o vermelho? Tá aqui. Vamos continuar com vermelho. Aquilo que é exortação, né? Aquilo que é repreensão, aquilo que nos faz mal, aquilo que é pra gente fugir, tá bom? Exortação. E de azul clarinho, vamos continuar com um azul clarinho, quando é o próprio Jesus falando. E aí a gente vai pintar muito de azul, né? Evangelho tem muita fala de Jesus, então a gente vai pintar muita coisa de azul. Tá certo? Pronto. Essa vai ser o nosso color code dessa leitura agora, tá bom? Ó. Laranja, palavra revelada. A única que mudou, irmãos, foi o laranja. Eu troquei o laranja, eu troquei o amarelo pelo laranja, porque o amarelo já tá bem pequenininho. Olha a diferença. E aí não vende só amarelo, né? Eu comprar outra caixa de cor só por causa do amarelo, né? Vamos mudar só isso aqui, não tem importância, tá bom? Laranja, palavra revelada. Verde, promessas de Deus. Vermelho, palavra de exortação. E azul, Jesus falando conosco, com a sua igreja, tá? Tem problema não. Tem problema não, Cidália, tá bom? As cores é só mesmo pra gente ter um norte, tá? Mas se já tá marcada, amém, não tem problema não. Você vai lendo aí, compartilhando aqui com a gente, tá? Então vamos lá. Vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim. Aí é o seguinte, ó. Vocês vão ter que acompanhar na Bíblia de vocês, tá? Porque aqui, deixa eu tentar baixar mais um pouco pra ficar mais perto de vocês. Deixa eu ver se... Aí aqui baixa demais. Que eu poderia. Gente, eu ainda vou encontrar um tripé, um equipamento, alguma coisa para me ajudar nas minhas lives. Vocês vão ver. Porque esse negócio aqui, ele tá me aborrecendo. Porque primeiro eu tenho que ficar tirando e botando toda a vida da live, né? Tem que estar armando e desarmando isso aqui. Isso aqui tá... Eu vi um que era na própria mesa. Você fixava na...
Pronto, mostro já, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês. Nossa, não vai dar certo. Tem que ser assim mesmo. Não tem como ficar mais perto, não. Vou tentar baixar aqui. Botei o durex aqui, mas não deu certo. Ó, vamos lá. Tá aqui as cores, tá bom? Esse é o nosso color code. As cores que nós vamos usar para essa leitura, tá? Aqui, ó. Tá bom? Mas, Giovana, mas eu não gosto de limpar, não gosto de riscar minha Bíblia, não gosto de pintar minha Bíblia. Amém, graças a Deus. Sim, vai se atribular com isso, não. Deixa a Bíblia branquinha aí e faz as anotações no caderno. Não tem importância, tá? Os lápis de cores estão na minha vitrine, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá? É porque o link eu tenho que botar na hora que começa a live, né? Já antes. Mas vocês vão ver lá. É o lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. É o único que tem lá na minha vitrine, tá? Esse aqui já tá até apagadinho. É Super Soft da Faber-Castell. É esse lápis de cor aqui, ó. Por que que eu gosto de usar esse daqui? Porque ele é bem pigmentado. Então, ele marca sem passar por outro lado e é muito bom. A caneta que eu utilizo para riscar. Qual é a caneta, irmã Giovana? Essa daqui, ó. Essa caneta, ela é em nanquim. Ela também tá na minha vitrine, mas você encontra em qualquer papelaria, tá? Ela só não é uma caneta muito baratinha, assim. Aqui na minha cidade, ela custa R$16, tá? 16, 18, depende da papelaria. Mas ela é muito boa. E aí eu tenho duas. Eu tenho a 0.1 e a 0.2. As pontas são bem fininhas, ó. Na Bíblia eu escrevo mais com essa daqui. Essa daqui é quando eu vou fazer algum traço, ela é um pouquinho mais grossa. E eu comprei outra vez a 0.4, mas é muito grossa, eu não gostei. Então, geralmente eu escrevo mais com essa daqui, tá? Vamos lá? Para a palavra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos oriente, que o nosso coração esteja ensinável para ouvir a voz dele e colocar em prática tudo aquilo que ele tem para nos ensinar nessa manhã. Nos conduz em tudo, Espírito Santo de Deus, e toma o primeiro lugar, porque tudo é por ti, para ti e vem de ti, Senhor. Precisamos de ti. Silencia todas as vozes da nossa mente, Pai querido, que o medo, as dificuldades, o sofrimento que estamos passando, as lutas, elas não têm o poder, Senhor, de nos tirar da tua presença, mas que a tua voz, Senhor, ela ecoe muito mais alto em nós do que qualquer dúvida ou medo. A partir de agora, Senhor, reine sobre a nossa mente. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Lembra da Raabe? Eu vou só marcar aqui, porque chama a atenção isso aqui. Raabe. Guarda esse nome, tá? A gente está estudando o quê? A genealogia de quem? De Jesus, nosso Salvador. Certo? Guarda esse nome aí, Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Robão, Davi. Marca aí também Davi, tá? Raabe, Davi,
Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e os seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eu sei o que é que vocês estão pensando. E eu digo já uma coisa para vocês, tá? Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Porque eu também já pensei a mesma coisa que vocês. E eu vou já compartilhar uma coisa que o Senhor me ensinou. E Jacó gerou José, marido de Maria. Ó. Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio até a Babilônia, até Cristo, mais 14 gerações. Por que que a gente marcou esses nomes aqui? Raabe, Davi, por quê? Todo mundo sabe quem era Raabe, né? Raabe foi uma mulher que teve uma vida promíscua. Mas mesmo assim ela foi temente ao Senhor. E eu acho o exemplo de Raabe muito lindo, sabe? Porque Raabe, ela temeu ao Senhor. Raabe, ela não ficou se escondendo no passado dela. Raabe não ficou dando desculpa do passado dela. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, o Senhor não vai me perdoar. Não, ela se agarrou na fé. Ela se agarrou na fé. Foi uma mulher que teve uma fé extraordinária. Ela não deixou que o passado dela impedisse de viver as promessas. Ela não deixou que o passado dela de pecado permitisse ter um futuro de paz e glorioso. Essa mulher, irmãos, está na genealogia de Jesus. Pensa nisso. Essa mulher pecadora, uma prostituta, está na genealogia de Jesus. E o que que eu ensino? O que que eu aprendo com isso? Que o nosso passado, ele não tem o poder para destruir o nosso futuro, se assim nós entendermos que o temor do Senhor, como diz na palavra, é o princípio da sabedoria. Quando a gente entende que Ele é o único Senhor que é capaz de fazer todas as coisas, como Raabe entendeu, o nosso passado não interfere no futuro de glória que Ele tem para nós. Ela não ficou presa no passado dela. Ela não ficou botando o passado dela diante dela. Não. E isso aqui, uma vez o Senhor, Ele ministrou no meu coração, dentro do seminário, você é filha. Tem uma das lições que o Senhor, Ele nos deu, que é justamente sobre isso, quando a gente entende quem nós somos. E é assim, o título é assim: muito prazer, eu não sou o meu pecado. Nós não somos o nosso pecado, irmãos. O inimigo, ele quer que a gente acredite que a gente é o nosso pecado, mas a gente não é o nosso pecado. Nós não somos apenas pecadores e ponto final. Não é assim, você é pecadora, ponto final. Não, a frase não termina aí, tem uma vírgula. A frase continua. Somos pecadores, sou pecadora, vírgula, mas sou remida pelo sangue do Cordeiro. Como Raabe. Raabe, ela é pecadora. Ela era pecadora. Ela sabia disso, ela tinha consciência disso. Mas ela não ficou estagnada. Ela não ficou estagnada. Vai sim, Lucinha. Vai ficar lá no YouTube, tá bom? Ela não ficou estagnada no passado dela. E às vezes é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente fique olhando para o nosso pecado e colocar na nossa mente que é impossível obedecer. A palavra rema, que nós vamos navegar por ela dentro de Mateus, vai ser vivendo a obediência. Amém? Essa vai ser a palavra rema,
Vivendo a obediência. Guardem esse título, tá? Porque nós estávamos em Deuteronômio, e lá em Deuteronômio, nós estávamos em Gálatas, aprendendo a se comportar como igreja de Cristo, mas muitas coisas a gente não consegue alcançar, porque nos faltava um princípio. E o Pai precisou nos ensinar esse princípio. Abrir os nossos olhos e fazer com que verdadeiramente acontecesse a metanoia na nossa mente, para que nós pudéssemos dar um passo a mais. Então nós saímos de Gálatas, onde nós estávamos aprendendo a se comportar como igreja de Cristo, mas muitas vezes nós não conseguimos, não alcançamos o sucesso. Por quê? Aí o Senhor vai e nos leva lá para Deuteronômio, o livro da obediência. E aí lá o Senhor nos ensinou o princípio da obediência. Por que que muitas vezes nós hoje, como igreja de Cristo, não conseguimos alcançar as bênçãos, não conseguimos acessar essas bênçãos que é para a igreja de Cristo? E nós não conseguimos. Por quê? Aí o Senhor nos ensina em Deuteronômio. Porque precisamos viver o princípio da sabedoria. Da obediência. Precisamos viver o princípio da obediência. Nós aprendemos em toda a leitura de Deuteronômio, em todo o tempo o Senhor falava sobre obediência. 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 A sua cadeira não é a cadeira da autopiedade, da autocomiseração. A sua cadeira é a cadeira da obediência. Quando nós entendemos isso e começamos a caminhar nessa direção, nós aprendemos que vem sobre nós promessas, porque passamos a viver um princípio da obediência. E ele nos disse isso na palavra dele: se decidirmos andar no caminho da obediência, da retidão, do temor, nós não precisaríamos correr atrás das bênçãos, porque elas nos alcançariam. Isso é um princípio bíblico. É 2 mais 2 igual a 4. Obediência com temor é igual a bênção. Certo? Então, não tem como a gente fugir disso. Então, o Senhor nos ensinou tudo isso em Deuteronômio. E Ele nos trouxe para Mateus. Não fui eu que vim para cá. Foi o Senhor que começou, a gente começou a orar e o Senhor disse: agora vocês vão para o Evangelho. E eu falei: mas Senhor, a gente vai sair do Deuteronômio, no Velho Testamento, e vamos voltar para o Novo Testamento? A gente não estava lá no Novo Testamento, tu trouxe a gente para o Velho Testamento, agora tu vai levar a gente de novo para o Novo Testamento? E o Senhor disse: sim. Sabe por quê? Porque agora vocês vão ver que é possível obedecer. Porque nós não alcançávamos as bênçãos porque não vivíamos o princípio da obediência. Não entendíamos isso. Era algo que não conhecíamos. Se conhecíamos, era apenas de ouvir falar, mas não de contemplar pelos olhos da revelação da palavra de Deus. Então ele nos tirou desse apenas conhecer de ouvir falar para contemplar. E foi o que fizemos durante esses praticamente 6 meses em Deuteronômio, nos alimentando da obediência, de entender o princípio da obediência. Agora ele vai e nos traz para o exemplo maior da obediência, que foi seu Filho amado, Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Então, o rema, a palavra rema, é vivendo a obediência. Agora a gente vai viver essa obediência, porque eu já entendi. Eu não conhecia, agora eu conheço, e agora eu preciso viver. Eu não posso apenas conhecer, admirar e não praticar. O devocional, ele é isso. O que é o devocional? Por que a gente precisa fazer um devocional? Para a gente viver a vida de Cristo em nós. Viver o devocional tem que ser essas 3 partes, meus queridos. Se você apenas ler a palavra, achar ela linda, desejar, tocar o coração, mas se você não se levantar para praticar, não vai adiantar nada. Você vai ser aquilo que a gente chama de morno. Nem é quente e nem é frio. Se nós praticamos a palavra, somos quentes. Se nem ligamos para a palavra, somos frios. Mas
Se lemos a palavra, admiramos a palavra, porém não praticamos, somos mornos. E o que é morno será vomitado da boca de Deus. Você entende como isso é sério? Você entende como isso é prova do amor para conosco? Porque hoje muitos de nós estão como mornos. Conhece a palavra, lê a palavra, acha a palavra a coisa mais linda, mas não vive a palavra. Não vive, talvez, porque está fazendo o contrário que Raabe fez. Talvez você não esteja vivendo. Muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática a palavra de Deus porque ficamos nos sabotando. Olhando para o nosso pecado. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu sou pecador. Ah, porque a gente fica dando desculpa no nosso passado. Nos nossos pecados. Você já pensou se Raabe tivesse olhado para aqueles homens e tivesse dito: não, vão com Deus, que Deus abençoe vocês, mas eu não tenho jeito não, porque eu já sou prostituta mesmo, eu já tenho essa vida de lascívia, o Deus de vocês vai vir, vai fazer tudo, vai destruir tudo, e eu e a minha família também vamos... Você já pensou? Ela não estaria aqui. Você já pensou nisso? E ela gerou quem? Boaz. O homem que acolheu quem? Ruth. Vocês estão vendo? Como o nosso Deus, ele é um Deus tremendo, um Deus que vai alinhando todas as coisas. Se ela tivesse olhado para o passado dela, ela não teria vivido um futuro de glória. Ela não teria contemplado a fidelidade, a misericórdia de Deus na vida dela. Então, esse é o momento de nós nos despertarmos, de nós nos posicionarmos, de nós olharmos para nós mesmos e começarmos a ter vergonha na nossa cara. Porque foi isso que eu falei na outra live. A Giovana, eu preciso criar vergonha na minha cara. Porque eu já sei de tudo. Eu já sei de tudo. Então o que é que está me faltando? Pôr em prática. Então eu não tenho desculpa nenhuma para dar. E eu não quero me auto-sabotar. Eu não quero naquele grande e terrível dia que o Senhor olhar para mim e dizer assim: o que foi que você fez com tudo que eu te dei? Ah, Senhor, é porque eu era pecadora. Ah, Senhor, porque eu não tive... Eu não quero. Eu não quero dar desculpas falsas, frágeis, fracassadas em si mesmas. Eu prefiro mostrar cicatrizes dos meus esforços por tentar seguir a Cristo com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Por mais que eu caia, por mais que eu erre, mas eu tô aqui, tô tentando. Jesus, eu tô aqui, Senhor, porque eu não tenho para onde ir, eu tô aqui. Com medo, mas eu tô aqui. Decidida a não olhar mais para o meu passado. Não me importo com o ontem. E eu digo ontem no tempo presente mesmo, desse tempo real. Ontem, domingo. A minha mente não vai ficar presa no ontem, não. Porque eu aprendi que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Se eu ainda estou viva, se você hoje, você acordou, se você está nessa mesa, na mesa da presença de Deus, é porque o Senhor, ele está nos dando uma oportunidade para mim e para você. Oportunidade para nos consertarmos, oportunidade de vivermos a nossa vocação, oportunidade de conhecermos mais quem Ele é, oportunidade de proclamar as boas novas do Evangelho da Paz, a oportunidade do tempo de hoje, chamado presente, dádiva. Então, que o exemplo dessa mulher, por isso que eu pedi para você circular essa mulher, que o exemplo dessa mulher que está dentro da genealogia do nosso Salvador, não é na linhagem de um rei qualquer, não, é do nosso Salvador, aquele que nós vivemos e amamos. Não, leve para lá, minha filha. Vou mostrar depois. Não, depois, tá? Depois, leve para lá. Depois, Valentina, eu tô falando. Essa mulher, ela saiu de uma posição de pecado e ela foi inserida na genealogia do Salvador. Porque ela teve fé. Porque ela rompeu com todos os medos.
E ela escolheu, naquele dia, se posicionar. Ela não fez igual a mulher de Ló que olhou para trás. Irmãos, o passado, ele nos paralisa. O passado rouba. O passado, ele nos impede de contemplarmos a glória de Deus no futuro, no que há do porvir. A gente não sabe tudo que está sendo preparado para nós no futuro. A gente não sabe. O que a gente precisa fazer? Se arrepender dos nossos pecados hoje, como Pedro fez. Você já pensou se Pedro tivesse ficado remoendo os seus pecados? Não, Senhor, não mereço. Não, Jesus, eu te neguei, Senhor. Mas quando Jesus chega para ele e diz, tu me ama, Pedro? Pedro fala para ele, Senhor, tu sabe. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Aí na terceira vez, Pedro, tu me ama? Como se o Senhor quisesse que ele reforçasse mais uma vez. E eu tenho na minha mente que cada vez, isso é uma coisa que eu creio, certo? Eu fico pensando, na minha mente, eu visualizo como se tivesse 3 lacunas, 3 muros de pecados que foram levantados na vida de Pedro, de desonra. Quando Pedro negou, quando Pedro disse, não, eu não conheço esse homem. Aí eu imagino assim, um muro foi levantado, um muro que o inferno levantou de desonra. Quando ele nega de novo, outro muro foi levantado de desonra. E na terceira vez, outro muro, outro muro de desonra. 3 muros de desonra pelo pecado de Pedro foi levantado quando ele negou a Cristo. Isso é o que eu conjecturo, tá bom? É na minha mente, eu vejo dessa forma. E quando Jesus olha para Pedro, já ressuscitado, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro olha para ele e diz, eu te amo, Senhor. E naquele momento, a declaração do amor de Pedro por Jesus põe abaixo o muro da desonra. Porque o amor, ele lança fora todo medo. Pedro não teve medo, Pedro não teve vergonha, Pedro se arrependeu do seu pecado. Da segunda vez, Pedro diz a mesma coisa, sim, Senhor, eu te amo, e quebra. E o amor do Senhor perdoador por Pedro destrói mais um muro. E por fim, o Senhor pergunta de novo para ele, Pedro, tu me amas? E naquele momento é como se o Senhor tivesse revirado, eu imagino a alma de Pedro, irmãos. Eu imagino a alma de Pedro se revirando dentro dele, a consciência de Pedro, para que ele entendesse, como se ele entendesse que ele era um verme pecador. Que ele realmente, sabe, não, eu sei quem eu sou. E naquele momento, ele não se posiciona mais na consciência e da afirmação do amor dele por Cristo. O que é que ele diz? Ah, Senhor, tu sabes. Ou seja, eu não tenho como me justificar diante de ti, porque tu me conhece. Aí o terceiro muro quebra. E o que é que Jesus diz para ele? Pois apacenta as minhas ovelhas. Oh, glória! Aleluia! Tinha um muro que estava separando Pedro do futuro glorioso que Cristo tinha para ele. Mas naquele momento, quando quebrou, o futuro glorioso estava na frente de Pedro. Pois vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Naquele dia que Raabe fez um pacto com os homens, foi a mesma coisa que aconteceu. Foi a mesma coisa. Raabe naquele momento estava se posicionando, confiando no Senhor. Um Deus que ela nem conhecia, irmãos. Pedro conhecia Jesus. Ele estava declarando o amor dele para um Deus que ele conhecia. Mas Raabe não. Por isso que Raabe está no livro dos heróis da fé. Raabe não conhecia aquele Deus. Era um Deus estranho para ela. Mas ela se posicionou. Ela se posicionou. E por ela ter se posicionado, ela contemplou a glória de Deus. Amém? Se posicione. Não fique dando desculpa. Não olhe para a sua fraqueza. Não olhe para o seu pecado. Sim, você é pecador. Você é pecadora. Sim, nós somos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Aquele que diz que não tem pecado já pecou. Todos nós temos pecados. Alguns têm consequências graves, outros têm consequências menores, mas todos têm consequência, e a pior consequência é a separação do Pai. Essa é a pior consequência. Essa é a pior consequência. Mas não olhe para os seus pecados. Olhe para Cristo. Amém? E Davi. Davi, que a gente nem precisa falar muito sobre ele, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas por que eu marquei Davi? Porque foram dois personagens, Raabe com um passado, Davi com uma queda. Não eram pessoas puras, não eram pessoas perfeitas, mas foram pessoas eleitas. E mais uma vez, a frase, obediência não é perfeição, ela vem para o centro dessa mesa. Porque não nos cabe mais dar essa justificativa para as nossas desobediências. Você entende isso? O tempo de nós darmos desculpas para a nossa desobediência, pela nossa imperfeição, já passou. Era o tempo da nossa ignorância. Era o tempo que nós não conhecíamos ainda a verdade de Cristo na sua palavra, de tudo que ele nos ensinou. Eu espero verdadeiramente, em nome de Jesus, você que caminha comigo, você que caminhou comigo durante todo o livro de Deuteronômio, que você tenha se alimentado e que hoje todas as palavras que o Senhor plantou no nosso coração, que o seu coração seja uma terra fértil, como ele vai nos ensinar aqui sobre a parábola do semeador, mais lá na frente. A importância do nosso coração ser um solo fértil para que a semente da palavra germine, para que crie raízes em nós. Porque ele falou tudo isso em Deuteronômio. E se nós passamos todo esse tempo em Deuteronômio lendo e hoje a gente continua com a mesma mentalidade, meu Jesus, o que estávamos fazendo nessa mesa? O que estávamos fazendo nessa mesa? Eu quero compartilhar algo com vocês. Porque eu vou explicar para vocês porque que sempre eu falo sobre a mesa, tá bom? Eu preciso falar isso com vocês. Porque algumas pessoas se perguntam, por que a Giovana fala tanto na mesa? Por que a Giovana diz que a gente está numa mesa? Por que fala que é a mesa? Eu vou explicar para vocês. O Senhor está mandando explicar, eu vou explicar para vocês por quê. Para que vocês compreendam o que acontece neste lugar. Por que isso aqui não é uma pregação. Eu não estou pregando. Eu não estou ministrando. Nós estamos nos alimentando da presença de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 24, eu não vou ler a passagem toda, eu vou ler só a passagem que está queimando no meu coração. No capítulo 24, ele vai narrar a ressurreição de Jesus e ele vai narrar um episódio muito importante. 2 discípulos, que a palavra só diz o nome de um, que foi Cleopas, né? Alguns falam assim. Eles estavam saindo de Jerusalém, onde aconteceu tudo com Jesus, e eles estavam indo para Emaús, certo? Eles saíram de Jerusalém e eles foram para Emaús, uma cidade longe de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém era o centro. Digamos hoje que Jerusalém era a vontade de Deus para nós, certo? E quando aconteceu tudo aquilo com a vida de Jesus, que Jesus foi crucificado, Jesus não tinha ressuscitado ainda, eles estavam com medo, eles estavam preocupados, eles estavam aflitos, eles estavam duvidosos de tudo, porque o mestre tinha sido crucificado e agora eles estavam com medo, como as coisas iriam acontecer agora. Então o que eles fazem? Por causa do medo, eles saem de Jerusalém e vão para um lugar distante, mais de 15 quilômetros. Eles vão para Emaús. E no caminho eles vão com dúvida, eles vão com medo, eles vão angustiados, eles vão decepcionados, porque eles ficam, será que realmente ele vai ser aquele que vai trazer redenção a Jerusalém?
Eles vinham frustrados porque eles não viram nada acontecendo. Eles iam andando e murmurando, e ao mesmo tempo que eles iam se afastando da presença de Deus, eles iam murmurando e se afastando. E aí Jesus, ressuscitado, se aproxima deles. E eles começam a conversar com Jesus e eles não reconhecem Jesus. Escute. Eles estão caminhando e eles não reconhecem Jesus na caminhada. Preste atenção. Eles não conheceram Jesus. E Jesus fala com eles e diz assim, vocês estão falando de quê? Por que vocês estão tão tristes? E ele diz, você não ouviu falar de tudo que aconteceu? Você é um forasteiro nessa terra? Você não ouviu falar? Ele disse, não. O que foi que aconteceu? Foi Jesus, o grande mestre, grande profeta, que ensinava a palavra. Ele foi morto. Crucificaram ele. Aí Jesus começa a ensinar o povo e lembrar o povo a palavra. Mas vocês não lembram que estava na escritura dizendo que o Filho de Deus precisava padecer? Jesus lembra aqueles dois homens toda a palavra escrita, mas mesmo assim aqueles homens não conheceram Jesus. Aí eles convidam, a palavra vai dizer que eles convidam Jesus para entrar na casa com eles. Jesus entra, e aí é onde eu quero chegar. Por que que toda vida eu falo que isso aqui é uma mesa? Por que que isso aqui é uma mesa? Eu vou falar para vocês agora. Versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Quando nós estamos na mesa, na compartilha, na intimidade, comendo do pão da presença, os nossos olhos eles se abrem. É por isso que eu sempre digo isso para vocês, eu não estou pregando, isso aqui não é uma pregação, eu não estou ministrando, isso não é um culto, isso é uma mesa. O que fizemos durante todos esses meses lendo Deuteronômio, irmã Giovanda? A mesa. Nós ficamos à mesa com o nosso mestre Jesus. O maior dessa mesa é ele. Quem está sentado na cabeceira dessa mesa é ele. E é nessa mesa que os nossos olhos se abrem. Quando a gente começa a compartilhar o pão. E o pão aqui é a palavra de Deus. A palavra vai dizer que aqueles homens, quando eles comeram o pão que Jesus repartiu com eles, os olhos deles se abriram. Aleluia! Então não estamos mais no tempo da ignorância. Não estamos mais como aqueles homens que iam para longe andando por uma estrada desconhecida. Não. Não estamos mais naquele lugar. Hoje estamos à mesa. Os nossos olhos estão abertos. Então eu não posso ficar me sabotando, lembrando do passado ou vendo as minhas fraquezas de hoje. Porque nessa manhã, o Senhor ele nos afirma que não é o nosso passado, mas é o nosso presente hoje. É o nosso posicionamento. Davi arquitetou um pecado. Davi fez algo muito grave contra o Senhor. Ele planejou e ele sofreu na pele dele, dentro da família dele, toda essa consequência do pecado dele. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano na vida de Davi, porque a obediência não é sinônimo de perfeição. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Obedecer a Cristo não é ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, assim como Raabe não era, assim como Davi não foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele temeu ao Senhor, porque ele se arrependeu dos seus pecados, porque ele se humilhou diante do Senhor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Outra coisa que eu queria muito falar com vocês, sobre isso aqui. Quando nós nos deparamos com uma escrita que fala sobre genealogia, muitas vezes a gente não tem paciência. Muitas vezes a gente acha que isso aqui é uma leitura inútil. Vocês já pensaram assim? Vocês já fizeram aquele costume, né?
que a gente abre a Bíblia? Deus, fala comigo, Senhor, preciso ouvir tua voz. A gente vai e abre a Bíblia, como se fosse uma roleta. Pá! A gente abre a Bíblia. Aí cai nas genealogias. Não, vou abrir de novo. Aí fecha. Jesus, fala comigo, preciso ouvir tua voz. A gente abre a Bíblia. Aí cai de novo em genealogia. Aí a gente fecha. Não, o Senhor não quer falar comigo, porque só tá caindo em genealogia. A gente acha que quando a gente lê uma genealogia, isso aqui é uma leitura vã. Isso aqui não tá me ensinando nada. Vocês já tiveram esse pensamento? Eu já pensei assim. Nós estávamos fazendo o estudo do livro de Neemias. Nós estávamos fazendo a leitura do livro de Neemias. Sim, com essas duas pessoas, né, Mirtes? Mas em outras genealogias, quando a gente vai ler Levítico, a gente vê muita genealogia. Quando a gente vai ler Neemias, que era o caso que a gente estava lendo, lá no finalzinho, pois é, ninguém gosta. Ninguém gosta de ler genealogia. Quando a gente se depara na genealogia, o que é que a gente faz? Vamos confessar aqui o nosso pecado? Vamos confessar os nossos pecados? A palavra do Senhor diz que a gente precisa confessar os nossos pecados. Vamos confessar os nossos pecados? O que é que a gente faz quando a gente lê genealogia? Eu vou começar, tá certo? Aí vocês confessam também aí, tá bom? A gente precisa confessar os nossos pecados. Eu pulo. Eu pular. Olha aí, glória a Deus, Sirlene, tamo junto. Pela misericórdia do Senhor. Eu pulava. Eu não tinha paciência, não. Quando eu vi aqui, fulano gerou fulano, jurando, fulano, e eram uns nomes tudo estranho, ruim da gente ler, não. Aí eu passava, pulava aqui, eu não vou falar, eu vou ler isso aqui, não. Né? Glória a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Mesmo, Pai, que seja com alegria e com humor, Papai. Mas é pedindo perdão, Senhor, pela nossa ignorância. Desse jeitinho. Exatamente, nós tudinho. Somos tudo pecador, tá vendo? Tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo pulava a genealogia. Porque são nomes ruins de ler, ou porque a gente despreza a genealogia, porque não tem importância, né? Mas vamos lá. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que o Senhor, uma vez ele falou para mim. A gente estava lendo Neemias e toda quinta-feira, que era o dia do círculo de oração, uma mulher levaria um capítulo para explanar, certo? Aí caiu o dia da irmã Giovana. Aí da irmã Giovana foi a genealogia. Eu tinha que passar o capítulo todinho só lendo o nome do povo. Aí quando eu me deparei com aquilo, eu digo, Senhor, tem misericórdia. O que eu vou explanar disso aqui, Jesus? Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Eu vou explanar o que nisso aqui? O que tem para aprender nisso aqui, Senhor? Aí o Senhor pegou e começou a me ensinar. E a partir de então, os meus olhos, eles mudaram em relação à genealogia. Primeira coisa que o Senhor falou no meu coração. Giovana, a vida dessas pessoas foram vidas de serviço. Essas pessoas foram pessoas que me serviram. E ter o nome escrito nesse livro é uma honra. Não despreze isso. Não despreze essa leitura. Segunda coisa, do mesmo jeito que o nome dessas pessoas está registrado no meu livro, que conta a história do meu povo, o seu nome está registrado no livro da vida. Tudo o que você faz, a sua geração, a sua genealogia, tudo está escrito num livro, do mesmo jeito. Terceira coisa, quando você fala o nome dessas pessoas, é como se você trouxesse honra sobre a vida dessas pessoas. Entende? E o Senhor começou a me ensinar e eu comecei a chorar. E aí eu não aguentei. E principalmente na parte quando ele disse que eu tenho uma genealogia. Nós temos uma genealogia. Não apenas nessa terra, mas nos céus.
E os anjos e todo o corpo celeste, ele nos conhece pela nossa genealogia. Quem foi o nosso pai, quem foi nossa mãe, quem foi nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, os nossos tatarataravós. Eles conhecem toda a nossa genealogia, porque está escrito no livro da vida. E eu não posso, porque são nomes difíceis, ou porque não tem nenhuma palavra revelada, simplesmente desprezar essas pessoas. Entendem isso? Eu preciso ter calma e dar honra a essas pessoas. E ler. E falar o nome dessas pessoas. Para que os céus e o inferno ouçam o nome dessas pessoas. Toda vez que a gente lê aqui a genealogia de Jesus e nós lemos Raabe, Davi, José, que a gente não falou de José, mas vou já falar. Quando eu falo sobre Raabe, quando eu falo sobre Davi, os nossos olhos, eles param e eles se detêm não somente nele, mas também do rei Josafá, que foi um grande homem que teve fé em Deus, que obedeceu ao Senhor, e tantos outros. O próprio Boaz, filho de Raabe, um homem de um coração bom, e todos os outros. A gente dá honra ao Deus. A gente honra o Senhor pela vida dessas pessoas. E desde então, irmãos, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. E quando nós fomos para o círculo de oração, eu comecei a ler, as irmãs começaram a rir, porque todo mundo começa a rir, porque ninguém gosta de ler genealogia. E eu falei para elas assim, eu disse, vamos terminar de ler. Quando a gente terminar de ler, eu vou dizer o que foi que o pai me ensinou. E quando nós terminamos de ler, eu passei para elas tudo isso que eu passei para vocês agora. E foi-se um silêncio. E todo mundo começou a glorificar o Senhor e todo mundo começou a chorar. Porque quando você para e você pensa que a sua vida é conhecida nos céus, todo o corpo celeste conhece você e a sua genealogia. Você é conhecido no céu. Isso tem um reflexo tão grande na nossa mente. Eu não sou uma pessoa desconhecida. Talvez Josias, talvez Acás, talvez Naasson, talvez Salatiel, ou Zorobabel, ou Abiúde, ou mesmo Sadoc. Essas pessoas, com certeza, não passava pela mente dessas pessoas, que um dia o nome delas estaria no livro mais lido por toda a humanidade. Você já pensou isso? Talvez se as pessoas chegassem para esse homem, para Eliúde, e dissessem, olha Eliúde, o teu nome vai ser citado na genealogia de Cristo Salvador. Talvez ele dissesse, não, que é isso? Não pode. Eu vou estar na Bíblia? O meu nome vai estar na Bíblia? Sim, Eliúde, teu nome vai estar na Bíblia. Isso aqui é honra. É uma honra. O seu nome está escrito. E não somente na Bíblia, mas na genealogia do Salvador. Então, como é que eu vou pular? Como é que eu vou desprezar isso aqui? Como é que eu não vou falar o nome de todas essas pessoas, amados? Eu não posso fazer isso. Então, da mesma forma que o nome dessas pessoas estão aqui nesse livro material que eu estou pegando, que eu leio, o nosso nome, o meu nome, o seu nome está registrado no livro da vida. Amém? Oh, glória! Somos conhecidos, irmãos. Não somos desconhecidos, não. Todo o corpo celeste dos anjos, ele nos conhece. A palavra do Senhor diz que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar. Jesus não olha e diz assim, aquele ali, meu Deus, é tanto aqui que eu nem sei. É uma multidão, é toda uma nação, é todo um povo. Eu não sei não, vai ali, cuida daquele dali, que eu não sei quem é não, esqueci o nome dele. Que conversa é essa? O pastor chama cada ovelha pelo seu nome. Ele me conhece. A Giovana, filha da Maria do Carmo, filha do Frão Martins, neta do Stanislau, neta da Fransquinha. Ele conhece. Eu nem sei quem era o meu bisavô.
mas ele sabe. Eu não sei nem quem era o meu tataravô, mas ele sabe. Do mesmo jeito que ele conhece a minha filha. E por aí vai. Somos conhecidos nos céus. Estamos registrados no livro da vida. Amém? E aqui a gente vê José. 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 Como precisamos ter o coração de José em nós. Como precisamos ter o coração de José. Um coração que teve medo. Um coração que teve dúvidas. Mas um coração que teve um encontro com Deus. E um coração que decidiu obedecer. Ai, irmãos. O que José fez foi um ato de fé. José creu no sonho que ele teve. José não ficou achando, é coisa da minha cabeça. É loucura da minha cabeça. Como é, Maria? Tu tá grávida, Maria? Pois eu não te quero mais, eu vou te repudiar e eu tenho a lei a meu favor. Não quero conversa contigo, não. Não foi isso que aconteceu. José decidiu crer e acolher Maria no grande chamado de vocação. De ser o pai nessa terra do Salvador. Olha que coisa extraordinária. Que missão que o Deus Pai estava dando para esse homem. Quantas vezes, irmãos, o nosso coração fica como o coração de José? Quantas vezes eu e você somos Josés? Quantas vezes duvidamos? Quantas vezes temos medo? Você acha que José não teve medo? José precisou se casar às pressas com Maria antes da barriga de Maria começar a aparecer. E como é que José tomou Maria como esposa? Maria olhando para ele dizendo, meu filho, eu tô grávida, mas eu sou virgem, mas eu tô grávida. Como é que isso entra na mente de um homem, irmãos? Me diga. Como é? Então imagina como é que o coração desse homem, ele não ficou duvidoso, com medo. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é Deus? Será que não é Deus? Será que ela está falando a verdade? Será que ela está mentindo? Quantas vezes o nosso coração fica como o coração de José? Será que é Deus na minha vida? Será que eu tenho essa vocação? Ontem um pastor, a missionária Lituane, toda vida eu me confundo para dizer o nome dessa irmã, Lutiane, acho que é Lutiane. Ela é uma mulher de Deus, ela. Eu já falei dela aqui para vocês. Ela só prega pulando e Deus toma conta dela numa autoridade tão grande. E ela pula, ela grita, ela termina a pregação quase sem voz. Mas é Deus purinho falando na boca daquela mulher. E ela é bem jovem, ela é linda. Admiro demais ela, amo no meu coração. E ontem a palavra foi sobre isso. Sobre ter medo, sobre ter dúvida. E no final o pastor chamou as pessoas lá para frente. As pessoas que têm medo, que têm dúvida, que fica se perguntando como é que Deus vai fazer. E eu fui lá para frente. Mas Giovana, você foi lá para frente? Fui, irmãos. Eu fui lá para frente e me ajoelhei no altar do Senhor, diante da presença dele. Porque eu também tenho medo. Eu também tenho dúvidas. Eu tenho medo de que os meus projetos se desalinhem do projeto do Pai. E eu me frustre. Você sabe por que a gente se frustra? Porque os nossos projetos se desalinham da vontade dele. A gente projeta coisas que não estão no centro da vontade do Pai. Aí a gente se frustra porque as coisas dão errado. A gente sofre. A gente tem insucessos. Porque saímos do centro da vontade dele. E eu não quero ir para longe da vontade dele. Eu tenho medo. E eu fico, Senhor, não deixa que eu faça algo que não seja da tua vontade. Cada dia confirma a minha vocação. Esconde o meu coração da vaidade. Que o temor e a virtude do teu Espírito seja gerado em mim todos os dias. Eu também tenho medo. E naquele dia, José teve medo. Eu tenho certeza disso. Quando eu chegar lá no céu, eu vou conversar com ele. E a gente vai conversar e a gente vai dizer, se lembra naquele dia que a gente estava falando na live, tá vendo? Tá aqui, José tá dizendo que teve medo, porque eu tenho certeza que ele teve medo. Ele era homem. Ele era humano igual nós.
Diante de algo tão grande, de uma promessa tão grande. Maria chega para José. José, tô grávida. Como assim, Maria? Tô grávida. O anjo do Senhor me visitou. E eu fui agraciada. E o que está sendo gerado no meu ventre, José, é o Filho de Deus. E o nome dele vai ser Jesus. E ele vai ser o Salvador de Israel. Imagina José ouvindo tudo isso. Imagina as dúvidas. A mesma coisa que acontece conosco hoje. Ei, filho, filha, vou te usar. Vou te usar. Vou fluir através da tua vida. Vou te capacitar para alcançar outras vidas. Aí a gente fica, mas eu, Senhor, eu não tenho capacidade. Eu nem sei ler a Bíblia direito. Eu nunca nem li a Bíblia toda. Eu nem sou batizada com o Espírito Santo. Eu nem tenho um cargo na igreja, eu sou tão pequenininho. Tão pequenininha, ninguém me vê. Eu vou te usar. Tudo para a minha glória, porque tem um plano. Porque tem pessoas que precisam ser alcançadas e eu vou alcançar através da tua vida. E a gente fica com medo, igual José. Mas deixa eu te dizer o final dessa história. José não se prendeu no seu medo. José não fugiu do seu chamado. José fez como Isaías, eis-me aqui. Com os meus medos, com as minhas fraquezas, com as minhas dúvidas. Mas eu estou aqui. Que seja feito segundo a tua vontade. E José abraçou o chamado dele. E cuidou de Maria. E ficou com Maria até o último dia da vida dele. José obedeceu. Porque é possível obedecer. Obedecer não é como o inimigo das nossas almas tenta colocar na nossa mente. O inimigo, ele tenta colocar na nossa mente que obedecer é difícil demais, é impossível, você não vai conseguir largar, você não vai conseguir sair desse pecado, porque a carne é fraca, toda vida eu caio nesse pecado. Irmãos, isso é uma estratégia do inimigo contra a nossa mente. Porque o Senhor já nos deu escape. Não vem sobre nós uma tentação, que junto com ela nos já vem o escape. E o escape, ele é dado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Não é pela nossa força que resistimos ao pecado, mas é em obediência a ouvir a voz do Espírito Santo que nos diz, não peque. Aí eu decido obedecer a ele e fugir do pecado. Como ele diz, humilhai-vos diante da presença de Deus. Se humilhar diante do Senhor é chamar por ele. É dizer para ele, eu não tenho força, como a Valentina fez. Lembra no começo da live que eu falei para vocês, do testemunho? Papai, me socorre, eu não estou conseguindo. É isso é se humilhar na presença de Deus. Desculpa. É se humilhar na presença de Deus. É quando você diz, eu não consigo me livrar desse pecado. Me ajuda, porque senão eu não vou conseguir caminhar. E o papai chega e nos ajuda. E ele diz, mas resisti ao inimigo. Resista, e ele fugirá de vós. José resistiu aos seus medos, às suas dúvidas. Porque eu tenho certeza que naquele momento, amados, Senhor, eu tenho certeza. E um dia José vai me contar. Eu tenho certeza que o inimigo, naquele momento, bombardeou a mente e o coração de José. Ou você acha que não? Imagine um jovem, olhando para uma jovem pura, casta, chegando para ele dizendo, eu tô grávida. Imagine como é que não ficou a mente daquele homem. Mas ele decidiu obedecer. E esse homem, temeroso, duvidoso, fraco na sua própria essência, ele obedeceu. E ele está na genealogia de Jesus. Olha que coisa linda.
Que coisa linda e quantos ensinamentos o Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração hoje, nessa pequena parte, que muitas vezes os nossos olhos desprezam, por ser uma leitura que a gente acha que é chata, é uma leitura que não traz ensinamento, e porque nós não paramos para nos deleitar, porque nós não paramos para permitir que o Espírito Santo ministre no nosso coração, nós perdemos verdadeiras pérolas de ensinamento e de lição. Aqui, ó, genealogia. Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Ah, não vou ler isso aí, não. Você já pensou se a gente tivesse lido e passado correndo como uma carroça por cima dessa primeira leitura? Não, vai logo para Jesus, a gente quer ler Jesus. Espera aí. Calma. O Espírito Santo, ele quer nos ensinar. E não sou eu quem digo para o Espírito o que ele tem que me ensinar. É ele que ministra nas nossas vidas segundo as nossas necessidades. E nessa manhã, eu e você, nós precisávamos ser alimentados com essa palavra, que gera em nós quebrantamento, que gera em nós gratidão, que gera em nós força e posicionamento em Deus, para sermos como Raabe, que não ficou lambendo as suas feridas do pecado, mas que se firmou diante de um Deus que ela nem conhecia, mas ela creu, ela temeu e ela se posicionou. Como Davi, que se humilhou diante do Senhor, que não usou do seu poder como rei para justificar ou para fugir da responsabilidade do seu pecado. Quando o profeta chegou e disse: pois tu és esse homem, ó rei. Davi não usou da autoridade para mandar matar o profeta, não disse que era mentira do profeta, não botou a culpa na mulher. Davi trouxe a responsabilidade do pecado dele para o ombro dele. E é isso que muitas vezes falta em nós. Trazer a responsabilidade para cima, para os nossos ombros, reconhecendo que fomos nós, que não foi o outro que me fez pecar, que não foi o pastor que me fez pecar. Eu pequei. Fui eu. Eu que não vigiei. Eu que pequei. Fui eu. É verdade, fui eu que pequei. E porque ele se humilhou, porque ele reconheceu, ele alcançou a misericórdia. E ele está registrado como um homem segundo o coração de Deus. Porque o homem e a mulher segundo o coração de Deus, amados, não é o homem ou a mulher que é perfeita. O homem e a mulher que é segundo o coração de Deus é o homem e a mulher que se humilha diante da presença do Senhor, reconhecendo os seus pecados e clamando a Ele a misericórdia. Esse é o homem e a mulher segundo o coração de Deus, que é temente, que reconhece que o perdão vem dele. Não vem das minhas obras, não vem do que eu faço, é dele. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ah, Jesus, muito obrigada, Senhor. Entendem agora por que o Senhor estava dizendo que não era para eu ler na minha outra Bíblia? Porque na minha outra Bíblia, deixa eu ver uma coisa. Na outra minha Bíblia, que está toda marcada e pintada, isso está marcado, mas já estava de outra forma. Já estava com outros apontamentos. E isso é o que hoje o Senhor ele fala para mim e para você, diante das dúvidas. E é tão incrível o Senhor, ele é tão perfeito e tão maravilhoso, que ontem de manhã, domingo, por esse horário, ou mais tarde, porque a pregação terminou mais ou menos quase 11 horas, eu estava de joelho, diante do altar do Senhor, estou dando o meu testemunho para vocês, sendo com o meu coração como um coração de José, com medo. Como será que vai ser, Senhor? Como será que as coisas vão acontecer? Tu tem visto tudo dentro do meu lar? Como é que vai ser tudo isso que tu diz que vai ser? Será, Senhor, que não é coisa da minha cabeça? Será que essa vocação, Senhor, não vem da minha cabeça?
Porque eu sou tão fraca, Senhor. Coisas que já é para eu estar fazendo, eu não consigo fazer ainda. Eu falo igual o Paulo. Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Então essa palavra, ela é para mim e para você. Adriana, seja bem-vinda, minha querida. Estamos fazendo a leitura que a gente sempre orienta, né? Que é os evangelhos. Seja muito bem-vinda, Adriana. Estamos lendo Mateus. Estamos no primeiro capítulo de Mateus, tá? Aleluia. Versículo 18. Amém? Então, ó, a partir de hoje, a gente não vai mais pular as genealogias, ok? Combinado? Em nome de Jesus. Quando você estiver lendo a palavra, que você se deparar com a genealogia, não pule. Toda vez que você for ler o nome dessas pessoas, leia com calma. Honre essas pessoas. Toda vez que você profere o nome dessas pessoas, os céus, eles se estremecem, eles entram em festa, porque você está falando o nome de alguém que está registrado no livro da palavra. Tá bom? Então, não pule mais. Não passe por cima. Mas fale o nome de cada pessoa, porque você vai estar honrando ao Senhor, que foi a sustentação daquela pessoa que você está lendo o nome dela. Tá bom? Glória a Deus. Versículo 18. Agora nós vamos para um outro tópico, que é o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Tá vendo, ó? Antes de se unirem. Eles não tinham casado ainda, tá? Presta atenção. Tudo isso que nós falamos sobre José, né? A força está no Senhor, tá? A força não está em nós. O que o inimigo quer que a gente acredite é que nós que temos que ter força. Mas deixa eu te dizer, a gente não tem força não, amado. A força não está em nós. O que nós precisamos ter é um coração quebrantado. É isso que a gente precisa ter. Um coração que reconhece que não há vida fora de Cristo. É isso que a gente precisa ter. Eu não tenho força para voltar. Isso é um jargão do inferno. Porque enquanto a gente diz, eu digo isso, eu estou falando isso porque eu já fui uma ovelha fora dos caminhos do Senhor. Eu já fui uma ovelha, eu já dei meu testemunho aqui, eu já fui uma ovelha, minha amada, você que disse que estava sem força. Eu já fui uma ovelha alcançada pelo Senhor dentro de uma casa de forró. Eu dei esse meu testemunho aqui semana passada. Eu estava passando pela catraca do clube e o meu celular tocou. E quando eu abri, era uma mensagem e estava escrito: aí não é o seu lugar. O Senhor nos alcança onde nós estamos. A gente pode estar na terra mais longínqua. Lembra que Ele nos ensinou isso lá no finalzinho de Deuteronômio, capítulo 33? Nós podemos estar na terra mais longe, e mesmo assim Ele nos alcançará. Foi o que Ele fez com o filho pródigo, foi o que Ele fez com a minha vida. O que nós precisamos é chamar por Ele, é clamar a presença dEle. Amém? Nós não temos força não. A força vem dEle. É a presença dEle que gera força em nós. Amém? Ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Olha só, presta atenção. Vocês estão ouvindo, né? Olha só. Ele era um homem justo, ou seja, ele não era um moleque, né? Ele era um homem justo. Não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Olha só. Tá vendo? Ele resolveu. Lembra quando eu falei para vocês que eu tenho certeza que no coração de José teve dúvida? Tá aqui, ó. No coração de José teve dúvida. Ele resolveu, ele disse: não, eu não vou casar com você, não.
Que história é essa? Que foi o Espírito Santo que Espírito Santo? Quem é Espírito Santo? Porque nessa época, eles não conheciam o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha se manifestado ao povo. Houve um silêncio de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Senhor, ele parou de falar com o povo. Não houve mais profetas. Não houve mais heróis. Até a vinda de Jesus. Então não tinha Espírito Santo. Então como é que ela ia chegar para José e ia dizer: José, eu fui visitada, o Espírito Santo veio sobre mim? Era surreal para a mente de José, irmãos. Que conversa é essa? José não acreditou nisso não. Tá aqui, ó. Não querendo envergonhá-la, porque ele era um homem bom, foi o que ele fez? Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então ele chegou para ela e disse assim: ó, Maria, é o seguinte, essa história aí é história para boi dormir, certo? A história para boi dormir, eu não acredito, tu vai seguir a tua vida, eu vou seguir minha vida e pronto, acabou. Foi o que ele disse para ela. Não vou espalhar para ninguém, não vou te levar para os sacerdotes, ninguém vai te apedrejar, não vai acontecer nada. Porque eles estavam embaixo da lei, eles viviam ainda sob a lei. Então a mulher, quando ela fazia isso, o pretendente, né, o marido, tinha o direito de expô-la. Mas João disse, José falou, não vou fazer isso não. Mas tu vai seguir tua vida, eu vou seguir a minha. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. Meu Deus. O Senhor, irmãos, nunca nos deixa desavisados. Ele fala conosco, né? Nos nossos momentos de dúvidas, de medo, ele vem e nos orienta. Foi o que aconteceu com José. E ele creu no sonho. Aquele sonho foi um sonho. Não foi uma visão, não foi a manifestação, não foi o anjo revelado como Maria, né? Maria não teve um sonho. Gabriel apresentou-se para Maria. Foi diferente, foi uma manifestação. Já com José, não. Foi em sonhos. O coração dele estava duvidoso. E o Senhor falou com ele em sonho. Eu vou pintar aqui de laranja. Falou em sonho. E aqui embaixo, eu vou marcar aqui, ó. E quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Ele fez. Ele já tinha resolvido por conta própria. Olha que coisa linda. Ele já tinha resolvido por conta própria. Mas quando o Senhor falou com ele, o que foi que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu. Agora eu pergunto a você. Deixa eu escrever aqui. Vixe, enganchou aqui a palavra. Agora eu pergunto a vocês.
O que aconteceu com José? Foi algo natural ou foi algo sobrenatural? Maria chega para ele e conta: eu tô grávida. Aí a reação dele natural diz o quê? Eu te rejeito, eu não quero mais. Você tá grávida, então porque você se deitou com outro homem, você está impura, eu não te quero mais. Algo aconteceu na vida de José e fez com que José mudasse o seu posicionamento. O que foi que aconteceu com José? O que aconteceu entre a renúncia, a rejeição dele? O que aconteceu entre a rejeição de José por Maria, a obediência? O que foi que aconteceu no meio? Foi algo natural ou foi algo sobrenatural? Me digam. Pensa comigo aqui. O que foi que aconteceu? Foi algo natural ou foi algo sobrenatural? Foi algo real ou foi algo no sobrenatural? Pronto. Foi no sobrenatural. Mas o sobrenatural mudou o coração de José. Vocês entendem? Exatamente, foi sobrenatural, foi um sonho. Foi um sonho. Mas quando ele acordou desse sonho, que foi uma manifestação sobrenatural de Deus, o Senhor, ele fala conosco nos sonhos, não é? O Senhor, ele fala. O Senhor visita a nossa mente em sonhos. Ele fez isso com José lá no Egito e fez José aqui, agora. Ele vai, visita José e traz a calma para o coração de José. Mas Giovana, mas a Bíblia não diz que o coração de José estava calmo. Fala da atitude que José tomou. A atitude de José não foi mais de rejeitar Maria, mas de acolhê-la como sua esposa. Mudou. Quando Jesus fala, irmãos, a nossa estrutura, ela muda. Quando a gente tem um encontro com o sobrenatural de Deus, as coisas, elas mudam. O medo, a incerteza, a dúvida, ela vai embora. E mesmo que José ainda tivesse com medo, com dúvida, o sentimento de obediência falou muito mais alto. Porque ele obedeceu diante daquilo que era sobrenatural. Olha que coisa extraordinária. Aí, mais uma vez, eu vou dizer para vocês. O rema desse estudo é vivendo a obediência. Vocês estão entendendo? José não esperou algo natural para obedecer. Não era algo racional. Não era algo palpável para ele se mover na obediência. Era algo surreal, continuava sendo surreal, irmãos. Foi um sonho. Ele poderia ter acordado e ter pensado, nossa, eu fui dormir pensando tanto nessa situação que eu acabei sonhando que um anjo falou comigo. Mas não. Ele acordou e ele fez aquilo que o anjo mandou. Ou seja, ele obedeceu diante do sobrenatural. Então, obedecer é possível. Obedecer é algo, é um caminho que nós podemos andar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí talvez você pode pensar, Giovana, mas obedecer porque Jesus é Deus. Então havia sobre ele uma capacidade sobrenatural para obedecer. Mas antes de falarmos da obediência do nosso mestre, o Senhor está nos levando para a obediência de um homem com medo, confuso. Um homem feito do mesmo barro que eu e que você. Um homem sozinho, porque ele não podia contar isso para ninguém. José estava só. José não podia tomar conselho com ninguém. José estava sozinho. Ele não podia falar para o pai dele, ele não podia falar para o mestre da sinagoga, ele não podia falar para ninguém, porque ele colocaria a vida de Maria em risco. Ai, Senhor, que coisa linda. José obedeceu. Se José obedeceu, eu e você também podemos obedecer. Amém? Diga isso. Fale isso. Fale isso para os céus ouvirem, para o inferno também ouvir. Se José obedeceu, eu também consigo obedecer.
Se José com medo, sozinho, com dúvida, ele obedeceu diante daquilo que era sobrenatural, eu também consigo. Eu também consigo obedecer. Porque o mesmo Espírito que gerou em José a obediência é o Espírito que hoje gera em nós a obediência. Ele não gera em nós o fazer, o executar, nós que temos que fazer isso. É uma decisão que cabe a nós. Mas ele fala conosco. Ele está falando conosco hoje, agora, nesse momento, comigo e com você. Por isso que eu disse, o que nos falta é a gente criar vergonha na cara. Porque falar, o Senhor fala. Se manifestar, o Senhor se manifesta. O Senhor tem falado conosco na palavra, o Senhor tem falado conosco nos louvores, o Senhor tem falado em todo momento conosco. Nós é que temos que nos posicionar. E não ficar dando desculpa. Mas sair desse sono, acordar desse sono da displicência espiritual. Acordar desse sonho, desse sono e obedecer. Amém? Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Bendito seja o Senhor. Vamos parar no primeiro capítulo. Amém? Oi, mãe Giovana, já vai parar já. Vamos parar. Sabe por que a gente vai parar? Porque o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos ensinado a remoer a palavra dele. Amém? O Senhor tem nos ensinado a continuar permitindo que o Espírito Santo ministre o nosso coração. Essa primeira parte, esse primeiro capítulo, o Senhor nos ensinou muitas coisas. Muitas coisas. E a gente precisa, sabe, deixar que o Espírito Santo nos ensine. É por isso que eu não faço esses quadros exatamente, Mirtes, mastigar bem. Eu nem falei do livro, vocês já estão perguntando pelo livro. Isso, Grace, o Senhor nos levou para cá. Nós estaremos fazendo live. Cuidado, Valentina. Se for pro telhado, você vai perder, viu? Ele vai continuar subindo, e você não vai conseguir pegar de volta. Deixe ela descer até o chão. Não, Valentina, fique dentro do alpendre, porque ela vai bater no... Venha cá. Se você brincar dentro do alpendre, ela vai bater no telhado e vai voltar. Se você brincar fora, ela vai subir, ela pode passar do telhado e quando ela passar por cima do telhado, quando ela for encostar no telhado, ela vai continuar voando, ela vai para casa dos vizinhos. Você vai perder sua bola. Brinque no alpendre, porque ela vai bater no telhado e vai voltar. Você não tem como perder ela. Se você ficar brincando aqui, ela vai para cima do telhado e você vai perder sua bola. E eu não vou comprar outra, não. Tô falando. Eu tô falando. Vá, não, eu tô na live ainda. Vá pra lá. A gente tá fazendo o devocional todos os dias de manhã, de segunda a sexta. Irmão, aqui é vida real. Aqui é vida real. A gente tá fazendo devocional todos os dias de manhã, tá bom? A partir das 8 horas da manhã. Eu acho que agora vocês vão me encontrar sempre assim, de cabelo molhado. Porque em nome de Jesus eu já decretei. Se José obedeceu, eu também vou me obedecer. Se José obedeceu, eu também vou obedecer. E eu vou começar a treinar todos os dias de manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha amada, amém?
É isso mesmo, exatamente. É assim. Então pronto, faça isso. Junte-se a nós nessa empreitada de obedecer. Obedecer ao Senhor, irmãos, não é só obedecer naquilo que é espiritual, não. Obedecer ao Senhor é cuidar da gente também, sabe? É a gente cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. É a gente se amar, se cuidar, sabe? A gente precisa cuidar da gente, senão a gente vai envelhecer e vai envelhecer mal. Porque os dias estão passando, né? Para a glória de Deus. Revisar os ensinamentos. Amém, Renata? Vamos lá. O Senhor nos ensinou sobre... Vamos relembrar. Deixa eu pegar a Bíblia, que a gente vai dar uma olhadinha, e aí eu lembro, porque a gente falou muita coisa, né? Mas vamos lá. Primeiro, não se prenda no seu passado. Primeiro, não se prenda no seu passado. Vamos fazer agora a segunda parte do devocional. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu acho tão lindo quando vocês ficam testemunhando. Façam isso. Façam isso. A irmã Giovana não pede presente, tá bom? Vocês nunca vão me ver aqui dizendo, manda presente, tá aqui na tela. Vocês nunca vão me ver fazendo isso, não. O que eu ainda peço a você é para você compartilhar para que mais pessoas sentem à mesa. Só isso. Vocês nunca vão me ver pedindo presente. Manda florzinha, me ajuda a bater meta. Deus me livre. Só fiz isso uma vez. Papai puxou minhas orelhas. E eu voltei à minha sanidade espiritual. Amarra. Desculpa. Só que eu peguei uma liga ruim, que é aquela dura. Mas eu não vou apertar muito, não. Obrigada. Porque a bola pode enganchar no boca dela. É verdade. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vou criar aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Vou escrever para vocês aqui o tópico de hoje, né? Mateus capítulo 1, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Foi quando nós falamos de Raabe, né? Foi o versículo... Gente, não vai dar pra eu ficar fazendo toda a vida isso com vocês, não, tá bom? Porque... O que é isso aqui? Amém, Jesus. Oi, Tati. Então não fica sem ver nós, não, hein? Nós estamos lá no YouTube também, tá? Tá dando certo agora, pra glória de Deus. Oi, Luci. Que Deus te abençoe, minha querida. Tenha uma segunda-feira abençoada, tá? Que o Senhor Jesus esteja convosco, tá bom? Se você quiser ver o restante, a gente vai só falar aqui, pontuar aqui o que a gente aprendeu, que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Se você quiser, você vê o restante da live lá no YouTube, tá bom, minha amada? Que Deus te abençoe. Vá com o Senhor. Vamos lá, o primeiro ponto foi aqui em Raabe, que foi no versículo 6. Eu vou fazer do jeito como eu faço os meus estudos, tá bom? Versículo 6. O que o Senhor nos ensinou no versículo 6. Vamos lá. Não olhe. Vai. Não olhe para o seu passado. Não olhe para o seu passado. Primeira coisa, tá? Foi a primeira coisa que a gente aprendeu com Raabe. Raabe não fez isso. Raabe não ficou olhando para o passado dela. Ela não ficou se sabotando, certo? Quilonotes é o nome desse aplicativo, tá? Quilonotes. Não olhe para o seu passado.
Não olhe para o seu passado. Eu não vou discorrer muita coisa não, tá bom? Eu vou fazer só assim, tá? E aí você pode explanar mais. Você pode escrever mais coisas no seu caderno, tá bom assim? Porque se eu for botar aqui, é o que Deus falou comigo, entendeu? E isso não é legal. Porque o Senhor, ele ministra no meu coração de um jeito, conforme a minha necessidade, e ele ministra no seu coração conforme a sua necessidade. Então eu vou só pontuar o central e depois você fala um pouquinho mais aí do que Deus vai falar com você. Tá bom assim? Eu vou botar só os pontos principais. Depois você pensa. Não olhe para o seu passado. Não vou olhar para o meu passado. Por quê? O que é que me prende no meu passado? Ah, é aquilo, é aquela memória, é aquela mágoa. Tá entendendo? Aí você deixa que o Espírito Santo fala com você, tá bom? Não olhe para o seu passado, primeiro. Depois, no versículo... Desculpa, aqui não é 6 não, aqui é 5. Quando ele fala de Raabe. Foi no versículo 5, tá? Não foi 6. Aí aqui é que ele fala no versículo 6 agora. Versículo 6 é quando ele fala de Davi. Vou colocar a frase não, vou botar isso aqui não. Não vou botar isso aqui não. Eu vou botar algo que é muito mais forte. Responsabilidade. Pronto. Isso aqui fala muito mais forte. Isso aqui fala muito mais forte. Mateus, querida. Mateus, capítulo 1, tá? Isso aqui é o estudo de Mateus, capítulo 1, que nós estudamos hoje. Ai, poxa. O que nós estudamos hoje, o que o Senhor falou conosco, tá? Uma preciosa pediu para pontuar o que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, aqui do versículo... Ah, poxa! Do que nós aprendemos no versículo 6 e aqui do versículo 5, tá bom? Então, versículo 5, versículo 6. Primeiro versículo 5, não olhe para o seu passado. Foi o que o Senhor nos falou em relação quando ele falou sobre a Raabe, tá? 6, traga para você a responsabilidade do seu pecado, como fez Davi, tá bom? A gente pode até botar aqui, entre aspas, o exemplo, né? Aqui foi Raabe. E aqui foi Davi. Foi o que Davi fez, né? E mais embaixo, versículo. Deixa eu ver. Versículo 16. Aqui é onde ele vai falar sobre José. Ai, Jesus. Não, vou botar a escolha. E aqui eu vou botar José.
Pronto. Certo? Dá para tirar print, né? Versículo 5. Não olhe para o seu passado, tendo como base Raabe. 6, versículo 6, traga para você a responsabilidade do seu pecado, tendo como base a história de Davi. Versículo 16, escolha obedecer mesmo em meio às dúvidas e medo, tendo como exemplo José, tá? É isso. É isso, porque quando a gente termina de discorrer o restante do capítulo, né, quando a gente vai para o versículo 18, do 18 até o 24, a gente vai ver que foi tudo isso. José, ele decidiu obedecer. Primeiro ele teve medo, rejeitou, mas o sonho, a manifestação, fez com que o coração de José mudasse. Ele se moveu no sobrenatural. Não foi o natural, né? Não foi aquilo que ele estava vendo, não era aquilo que era palpável, né? Ele se deparou com um sonho. E mesmo assim, com algo, né, sobrenatural, ele escolheu obedecer, tá bom? Então foram essas três grandes verdades que o Senhor nos ensinou agora de manhã, tá? Esse aplicativo é o Quilonotes, amada. É o app que eu uso para fazer estudo bíblico, para ler o livro.